Amor e Ódio, capítulo 3. Passaram-se alguns meses, durante os quais se estreitaram as relações entre as casas de Lacordaire e Saint-Pierre. Gaston deixara-se permanecer na terra natal e parecia ressurgir para a vida nova, demonstrando acentuado interesse em ações laboriosas que possibilitassem a recuperação das finanças de sua casa. Satisfeita, a senhora de Saint-Pierre observava a transformação do filho e se rejubilava com a boa vontade, pelo menos demonstrada, em atendê-la quanto aos deveres a executar no círculo de operações que a situação exigia. E incessantemente animava-o nos excelentes propósitos que voluntariamente ele se impusera, ora aconselhando-o docemente, ou advertindo-o com um exemplo generoso. Durante esse espaço de tempo, entretanto, o jovem normando visitara Paris algumas vezes, levado pela imposição das negociações comerciais afetas à sua casa, pois assumira finalmente a direção dos próprios interesses, como fora desejo de seu malogrado pai. Todavia, não era simplesmente no intuito de reorganização da grandeza periclitante de seus brasões que d'Aberville se resignava aos exaustivos labores campesinos, renunciando às normas da passada conduta. Era para não deixá-los empalidecer no confronto com os da de Henriette. Tampouco somente o amor ao trabalho o levara a se resignar tão depressa às dúlcidas solidões de Saint-Pierre, concitando-o a ponderações criteriosas, a mais coerentes ilações que as mantidas primitivamente. Era porque ali também vivia Henriette, e em seus olhos as promessas de um porvir cintilante de felicidades deslumbraram sua alma, enamorando-a de amor e de esperanças. Gaston d'Aberville amava Henriette de Lacordaire. Amava como se em toda a sua vida outra coisa não fizera senão adorá-la, certo de que suas almas se irmanavam sob o vigor das leis morais indissolúveis, o que o porvir vincularia progressivamente aquele estranho sentimento que dele se apossara, atando-o para sempre ao seu destino. No fim de um ano de suave convivência com a herdeira de Lacordaire, o velho solar de Saint-Pierre parecia ao jovem marquês o cenário ideal, onde queria permanecer durante toda a sua vida. A mais singela bonina que se lhe deparasse entre as silvas da campina, ou o inseto desgracioso que pairasse aqui e ali, sugando o néctar das flores agrestes, continham para ele agora os mais sugestivos encantos, porque agora a todas as coisas atendia pela boa vontade da renovação que o vero sentimento do espírito cria em nosso ser. Sua própria mãe apresentava-lhe encantos novos, somente agora lhe compreendia o valor das qualidades pessoais, como lhe era agradável agora a sua companhia, e que formosas as suas virtudes, inavaliáveis tesouros não entrevistos nos cursos das relações femininas que voluteavam em torno dele na colmeia intensa de Paris. Sua mãe, bem como o anjo estremecido de Lacordaire, oferecia aos novos cortejos das suas próprias ponderações modelos inapreciáveis da mulher moralmente educada, dignificada pelo critério das atitudes cotidianas. Junto de ambas, reconhecia-se dignificado também, esforçando-se por, no conceito íntimo de si mesmo, se tornar digno do amor como do apreço de ambas. E nesse ambiente novo e sadio para ele, sob o amparo tutelar daqueles dois corações afetuosos e desinteressados, o leviano moralmente também se engrandecia,
tão extasiado sob a lenidade do presente ditoso que desfrutava, que não se apercebia da possibilidade de um futuro adverso. Henriette, com efeito, graciosa e formosíssima, dir-se-ia uma parcela do céu encarnada na gentileza de uma forma feminina. Ao se avistar sua encantadora figura, invariavelmente trajada de branco, por piedosos votos de sua mãe, que a temera perder durante certa enfermidade grave da infância, com os cachos de cabelos louros, daquela fulguração fluida do sol nas manhãs de estio a lhe pousarem graciosamente sobre os ombros depois de moldurarem a fronte em caprichosos anéis, contemplando-se suas formas clássicas de uma beleza, por assim dizer, imaterial, muito alva a pele, como se de leite e açucenas pudesse ser tecida, olhos profundos e doces onde transluzia a cor azul do firmamento, ter-se-ia a impressão de que contemplando a aparição idêntica foi o que o gênio de Rafael criou as telas dos seus anjos. De toda a sua pessoa irradiavam-se estranhos atrativos, o que a tornava irresistivelmente sedutora, chamando a si naturalmente a admiração de quem quer que diante dela se demorasse. Visitavam-se com frequência as duas famílias, tornando-se indispensável a presença de uma no solar da outra. Frequentemente, assim, os dois jovens se avistavam, com agradáveis ensejos, para estreitarem os elos afetivos que desde o primeiro dia haviam prendido seus corações. Nessas visitas, ou nos longos passeios que faziam acompanhados pelas senhoras de Lacordaire e d'Aberville, Gaston apenas se deixava reconhecer como o galã famoso dos salões de Paris, pela elegância das maneiras e a distinção no trato. Sua preocupação maior era mostrar-se afável, atencioso para com a menina por quem se apaixonara. Hoje, auxiliava na colheita de borboletas e flores agrestes pelos bosques de Saint-Croix. Amanhã, rindo-se com ela como dois meninos em férias, deitava migalhas aos cisnes que boiavam tranquilos nos tanques do elegante parque. Aqui, colhia trevos e morangos pelos prados atapetados de relva durante as aprazíveis excursões. Acolá, atava-lhe as fitas da cintura ou do chapéu, ou carregava os alforjes de merenda e das coleções de plantas e insetos. E pelas tardes cálidas, enquanto as duas matronas conversavam na lenidade dos terraços e o visconde examinava memoriais políticos, alheio às demais preocupações, o divino Apolo, feito servo humilde, tocava o balanço suspenso de velhas galhadas para divertir o seu ídolo, embalando-a docemente e sussurrando-lhe aos ouvidos delicadas confissões de amor, as quais faziam-na rir, prazenteira, como uma criança mimada, enquanto o rubor lhe tingia as lindas faces do colorido forte das papoulas do canteiro, e à roda os pavões passavam, de plumagens vistosas levantadas, e os cisnes além boiavam faceiros numa feliz convivência. Os senhores de Lacordaire, assim como a marquesa de Saint-Pierre, não só conheciam o idílio do jovem par, como até apoiavam a união. O visconde Flávio, que nutria pelo senhor de Saint-Pierre, pai, admiração leal, reconhecendo-lhe a austera nobreza de caráter, não obstante trazer em mente outros projetos de aliança para sua casa, percebendo as tenras inclinações da filha por d'Aberville, dizia secretamente à esposa que aceitaria Gaston, cuja afeição por Henriette se tornava visível, porquanto a honorabilidade dos brasões e a situação financeira dos mesmos nada ficariam a dever aos seus próprios,
pois por esta ocasião os prejuízos que pesavam sobre os cofres de Saint-Pierre ainda não tinham ultrapassado os gabinetes dos notários e dos banqueiros. Madeleine de Lacordaire transmitia à filha as simpatias paternas. Comovida e risonha, Henriette comunicava ao afetuoso namorado as prometedoras novidades trazidas por sua mãe. Este, ofuscado pelas próprias esperanças, dividia com o coração materno a imensa felicidade que lhe inundava o coração. E eram todos felizes. Todavia, os prejuízos financeiros em Saint-Pierre eram gravíssimos, consoante ficou esclarecido, e as medidas capazes de minorá-los mais difíceis de execução do que a princípio se julgara. Impossível afastar o acervo de impasses com a presteza e o sigilo imaginados no primeiro momento. A d'Aberville seria inadiável conseguir moratórias generosas, empréstimos bancários ou particulares, hipotecas urgentes, mesmo a venda de imóveis, cuja manutenção sobremodo onerava a já sobrecarregada casa, a fim de solver compromissos vultosos e sair-se com honra da ruína, resignando-se depois de recomeçar com a vida singela do pequeno agricultor em Saint-Pierre. A isso mesmo o aconselhava a prudente previsão materna, que não enxergava desdouro na modéstia do viver simples da província. O jovem marquês, porém, não se poderia facilmente acomodar a descer do pedestal em que desde a infância se reconhecera suspenso, mormente agora, quando alvoradas fagueiras surgiam para sua vida sentimental, apontando-lhe sublimes ideais a atingir. Seria indispensável, ó sim, tentar o impossível para se manter equilibrado, sem que transpirasse na sociedade a luta íntima que sustentava. Não se deixaria bater pelo primeiro sopro da adversidade. Reagiria, lutaria, venceria. No entanto, o desconcertante fantasma da realidade impunha-se apesar das energias que vibravam em sua alma, e ansioso via escoarem-se os dias sem se poder definir aos olhos do Visconde quanto às pretensões sobre Henriette Flavie. Tolhia-o a perspectiva lamentável contra a qual se debatia, pois não ignorava que tudo se esclareceria uma vez proposta a aliança matrimonial entre as duas casas. A ideia de que viesse de Lacordaire suspeitá-lo de interesses junto à fortuna da filha, sabendo-o arruinado, levava-o, portanto, a dilatar o ensejo da proposta, dando-lhe forças, todavia, para tentativas salvadoras sobre a melindrosa situação. Presa de inenarráveis angústias, pensou em recorrer ao seu amigo de infância, Georges de Franceville de Soissons, bastante leal, rico e relacionado, para socorrê-lo com bons êxitos na crítica emergencial, o qual, fiel aos deveres da carreira diplomática, mantinha-se afastado da pátria. Obtida para tanto a aprovação de sua mãe, d'Aberville dirigiu-se ao gabinete de trabalho no intuito de executar o que delineara em pensamento, escrevendo-lhe uma carta. Sim, vazaria no coração desse amigo incomparável as tempestades que tentavam destroçá-lo, e fê-lo com efeito. Relatou com minúcias em missiva longa e patética sua ruína financeira, a paixão de amor em que se absorvia, as esperanças e os desalentos daí consequentes, relembrando ainda a fé que em seu coração prosseguia inabalável na antiga afeição que unia ambos e em nome da qual pedia socorro. Se Georges recebesse sua carta, certamente d'Aberville estaria salvo da ruína,
e em condições de desposar a rica herdeira de Lacordaire, porquanto o jovem diplomata possuía caráter elevado bastante para sacrificar-se em benefício do antigo condiscípulo e sem, ademais, revelar o segredo do amor que também nutria por Henriette. Mas estava determinado pelas leis sábias que presidiam a romagem terrena desses 3 espíritos colocados à frente de testemunhos redentores, que aqueles 2 irmãos pelo coração jamais se entenderiam relativamente ao sentimento que ambos abrasava, sem que um do outro nada suspeitasse. Terminada a longa epístola, lembrança decepcionante interpôs-se entre ele e seus projetos, anulando-lhe os intuitos. Georges de Franceville era primo de Flávio de Lacordaire, íntimo daqueles a quem ele próprio, Gaston, temia desgostar. Por muito honrado e discreto que fosse o marquês, não revelaria um dia ao afim que ele, Gaston, lhe solicitara socorro para escapar à ruína de esposar Henriette? Que conceito de sua hombridade, aliás, formaria a gentil menina no dia em que se inteirasse de que seu noivo recorrera à proteção de um parente dela própria a fim de conseguir a vitória dos intentos? Afoitamente despedaçou a carta. Não recorrerei a Georges, monologou irritado. 1000 vezes não. Será a mim mesmo que deverei a conquista de minha felicidade? Vencerei sozinho. Realmente, Georges de Soissons era uma alma boníssima encarnada no invólucro masculino. O visconde Flávio Henri, desejando-o para esposo da filha, não fazia mais que justiça aos elevados dotes pessoais desse jovem, cujo caráter admirável era digno de respeito e consideração. Ele e Gaston eram amigos íntimos, sinceramente afins desde a infância. Longemente aparentado também com Assunção d'Aberville, por linha materna, aquele encantador fidalgo afeiçoara-se profundamente ao belo filho do senhor de Saint-Pierre, desde menino, quando se instruíam ambos sob a direção dos mesmos professores e convivendo nos mesmos internatos. Um pouco mais velho que d'Aberville, Georges era também mais criterioso e sensato. Desgostavam-no as leviandades do amigo, delas prevendo consequências desastrosas. Mas porque reconhecesse que no fundo Gaston trazia sentimentos generosos, perdoava-lhe sempre que o via errar e continuava dedicando-lhe a mesma sólida e singular afeição. Por sua vez, Gaston temia-o, respeitava-o mesmo, estimando-o profundamente, e chocando-se quando o reconhecia gastado. Sem poder satisfatoriamente definir a singularidade da afeição que ao amigo consagrava, o que d'Aberville sentia ressaltar dos próprios sentimentos para com ele era uma estranha, insólita impressão de piedade. Por que piedade? Por que a intraduzível comoção, misto de compaixão e ansiedade angustiante, pungindo a alma de Gaston durante certos momentos em que fitava o semblante afável do condiscípulo, em cujos lábios eterno sorriso, aflorando discretamente, era o traço mais característico? Que misteriosas sacrossantas reminiscências se aviventavam da subconsciência do jovem do Eidivanas, vislumbrando às súbitas tenebroso passado em que ambos se agitaram, talvez dramaticamente? Não o sabia ele, mas sentia-o, e para Gaston, o bondoso Georges era mais do que o amigo preferido, porque era o irmão dileto por quem sacrificaria até mesmo a vida. Amigo íntimo também de Lacordaire e seu parente, Georges convivera algum tempo com Henriette Flavie,
por ela sentindo-se profundamente atraído desde as primeiras impressões. A timidez que lhe era apanágio em assuntos sentimentais, porém, e a natural delicadeza fizeram-no manter-se tão discretamente que a ingênua menina não só jamais lhe compreendera as fugidas confissões, como nem mesmo por ele se interessara, supondo oriundas do parentesco as homenagens de que era alvo. O mesmo não sucedera, entretanto, à sagacidade do Visconde, que imediatamente projetara vantajosa aliança, rejubilando-se com a descoberta a respeito do excelente primo. Os deveres profissionais que afastavam Georges frequentemente da França provocavam prolongadas ausências entre os dois jovens amigos. Certamente, por esse motivo, ignorava o divino Apolo os sentimentos afetivos de Georges por uma dama, porquanto, criterioso e prudente, este jamais confidenciava em assuntos sentimentais com quem quer que fosse, e ainda menos quando essa dama se chamasse Henriette de Lacordaire. Por sua vez, D'Aberville, que não o tornara a ver desde os funerais do pai, jamais se referira ao seu amor nas cartas que lhe escrevia, não obstante pô-lo a par das relações estabelecidas com a casa de Lacordaire, e não o fizera por não desejar confiar a um pedaço indiscreto de papel referências sobre aquela que as melhores considerações lhe merecia. Aliás, conhecendo-o de tão perto, o jovem de Soissons acreditá-lo-ia agora, se porventura, por meio da estriteza de uma simples missiva, lhe participasse que se apaixonara por sua linda prima de Lacordaire? Assim, colocado em tão aflitivo dilema, tomou a resolução de relatar à própria Henriette o que se passava consigo mesmo, levado por significativo sentimento de dignidade. Confessou-lhe quanto entendeu conveniente, as adversidades advindas para Saint-Pierre, as amargurosas elucubrações em que se debatia, o próprio passado de rapaz inquieto e leviano, assim os contumazes receios pelo futuro. Mas a superioridade mental da jovem herdeira, que ao melindroso relato ouviu com bondade, alcançando as honestas intenções do noivo e se desinteressando de vantagens financeiras para tão somente aspirar à ventura do amor consagrado pelo matrimônio, o gesto generoso e admirável, postergando desvarios do pretérito por um presente repeso e um futuro de boa vontade para a reabilitação integral, levantaram o ânimo do acabrunhado fidalgo, facultando-lhe a renovação das esperanças. Ficara assim estabelecido que Henriette se conformaria de boamente com a vida modesta da província, caso os esforços empregados pelo marquês redundassem em profícuos para reconquistar a posição perdida. Dedicar-se-iam ambos, uma vez unidos para sempre, ao doce aconchego do lar, sem outras ambições que a estabilidade do seu amor e a tranquilidade dos filhos, que as bênçãos do Altíssimo lhes concederiam. Aconselhara-o mesmo a não se expor a demasiados sacrifícios. Ela o esperaria por indeterminado prazo, jurando-lhe fidelidade absoluta. Que ouvisse antes o prudente alvitre de sua mãe, vendesse os imóveis supérfluos a fim de solver as dívidas mais prementes, hipotecasse alguns outros e conservasse Saint-Pierre, valioso bastante para fazê-lo recuperar-se. Livre de mortais preocupações, encorajou-se ele a descer do pedestal do orgulho, onde preferiria deter-se para todo sempre. Transportou-se, portanto, a Paris e iniciou as providências para o que lhe pareceu urgente. O nobre palácio do Faubourg Saint-Germain foi vendido sem delongas, sob a admiração dos antigos comensais
que o ajudaram a arruinar-se. Outro, nas proximidades do Bois de Boulogne, seguiu o primeiro, sem intermitências. As preciosas coleções de arte desceram dos altares em que suas inclinações artísticas as haviam colocado e se dispersaram ao som irritante do martelo de um leiloeiro. Acompanharam-nas as carruagens principescas com nobres parelhas de pura raça inglesa e normanda, sem transição. E os fogosos ginetes árabes, glórias das paradas hípicas e festas de gala a que era chamado a concorrer. Após, sob seus olhos pensativos, deixaram as cavalariças célebres de Saint-Germain para as de certo mercador inglês dado a costumes aristocráticos. E nem mesmo o relicário dos antepassados, armaduras, aparelhamentos de guerras que serviam aos d'Aberville desde 3 séculos, escapou à renovação que sobre o antigo aluno do Dr. Rivel se iniciava. Paris murmurou e espanto geral alvoroçou a nobreza. Realizou-se o que o belo marquês receara daquele gesto. O fragor de sua queda fora retumbante. Partida dos gabinetes dos notários, a notícia de sua ruína cruzou as ruas, penetrou os salões, atingiu as relações do moço fidalgo e se confirmou com o memorável acontecimento da dispersão dos seus bens. Seu nome, então, rodou de boca em boca na girândola ingrata dos comentários. Fecharam-se-lhe antigas intimidades. Seus companheiros e amigos de outros tempos recebiam-no distraidamente, esquecendo-se de convidá-lo para as festas que realizavam. As damas sorriam-lhe contrafeitas, levadas somente pela afetação social, já lhe não encontrando semelhanças com Apolo. Partidários políticos, certos de que não mais poderiam sugar de sua bolsa quantias avultadas para o que denominavam o bem da causa, fechavam-lhe a entrada para as sessões secretas, excluíam-no das atas e das diretorias e riscavam-lhe o nome das listas de sócios beneméritos. E seus defeitos e erros, suas ações censuráveis do passado, que todos haviam incentivado e dos quais compartilharam, foram relembrados com malícia, comentados e agravados sob o exagero da maledicência. O ídolo tombara do frágil pedestal de ouro em que se apoiara, despedaçando suas fictícias glórias sob a força do egoísmo humano. Gaston, então, se contemplou e reconheceu-se repudiado pela própria sociedade que o endeusara. Sua ruína trazia, além de outras, a ardente decepção de compreender que a sociedade em que vivia era, com efeito, corrompida e venal, e que não seria em ambientes tais que se encontrariam caracteres desinteressados, capacitados para a função honrosa da vera consideração ao próximo. Sofreu, mas resistiu. Contava readquirir ainda a posição perdida para um dia confundir os ingratos. Poderosa altivez e estranha serenidade mantiveram-no tranquilo e digno à frente do escândalo. Soubera cair, como desejara sua mãe, com a honra própria de um d'Aberville. O amor de Henriette encorajara-o, a fé nesse amor e a confiança num promissor futuro que traria para os seus braços Henriette envolta em vaporosos véus de noivado, retiveram-no à beira do desespero, sustentando-o na amargura do momento. Enganaram-se aqueles que lhe haviam prognosticado o suicídio como remate a uma possível ruína. Gaston não se lembrou do suicídio, não pensou na morte como solução para a adversidade que se estendera sob seus passos,
não quis morrer. O que ele queria era viver, viver por Henriette e para Henriette.